Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Deus abençoe os nossos internautas, abençoe os nossos seguidores, os admiradores do ministério do pastor Jorgival. Que Deus em Cristo possa abençoar também o pastor presidente da Igreja Pentecostal Missionário de Cristo, ao qual faço parte também, sou pastor pela misericórdia. Abençoe a sua esposa, a irmã Dacilene, que Deus em Cristo vos abençoe, a todo o corpo de obreiro aí da Caraíba, de Simão Dias, ali, aleluia, de Muniz, né, o presbítero Márcio, o missionário Silva, diácono Marco, a missionária Andréia, Denise, Nice, a todo o corpo de obreiro, tá? Que Deus abençoe, em breve estaremos juntos aí, eu creio que na próxima semana estaremos juntos para a glória de Deus. Queridos, vamos dar início ao culto doutrinário, né, que amanhã é com doutrina. Foi me incumbido para trazer uma palavra nessa tarde, para a doutrina, para brilhantar mais a doutrina, que o reverendo também vai dar uma doutrina, para brilhantar mais, para aumentar a fé de vocês, aumentar a fé da igreja, para não desanimar. No momento difícil que nós estamos passando, não desanime, porque maior é o que está conosco, aleluia, do que o que está lá no mundo, amém? Vamos orar, falar com Deus. Curve a sua cabecinha para a gente falar com Deus. Eterno Deus, Deus de Israel, Senhor da glória, nesta tarde missionária, queremos te apresentar, colocar nas suas santas mãos, Senhor, o nosso país, o povo brasileiro. Queremos te apresentar também o corpo de obreiros, Pai, da nossa Igreja Pentecostal Missionário de Cristo. Queremos te apresentar toda a igreja na face da terra. Pai, nós profetizamos que nesta tarde, Senhor, assim como o Senhor guardou Elias ali na caverna, mandando um anjo para servir a ele pão e água, e com a força daquela comida ele andou milhares e milhares de milhas. E nesta tarde, debaixo da sua autoridade, eu quero profetizar também, Senhor, que o Senhor está mandando um anjo visitando meus irmãos dos seus lares nesta tarde, visitando de forma avassaladora. Pai, visita de forma grandiosa, gloriosa, fortalece a alma, fortalece a fé, fortalece o espírito nesta tarde, coloca de pé o que estão caídos, Senhor. Fale conosco através da sua palavra, traga a mensagem revelada do seu altar, e que o fogo continue ardendo no altar e não se apagará. Fique conosco, fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Querido, por bondade, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 25, glória a Deus. Sinto a presença do Eterno conosco, amém. E você em sua casa, espero que seja impactado pela presença de Deus. Mateus capítulo 25, o verso de número 13 até o versículo de número 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler o texto. Está escrito assim, versículo 13 até o versículo 19 do capítulo 25 de Mateus, tá? Vamos ler, está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos, entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, oh glória, olha o mistério aí. E a outro deu, a outro 2, e a outro 1,
a cada um segundo as suas habilidades e capacidade. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles. E fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Amém? Querida igreja, corpo de obreiros, amados em Cristo Jesus, simpatizantes da nossa fé evangélica, estamos diante de um texto, abrimos um texto do capítulo 25 de Mateus, que vamos agora para o seu contexto, para entender esse evento ocorrido na palavra. Lembrando que, para você entender mais a palavra, a Bíblia Sagrada, ela tem 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Pastor, o que são essas linguagens? Vamos lá. A linguagem alegórica é uma linguagem igual às parábolas. Um exemplo, a parábola que nós lemos é uma linguagem alegórica. É comparação daquilo que é da terra com o céu ou do céu com a terra. Linguagem figurativa é uma linguagem que trabalha com figuras, como por exemplo, o livro de Daniel, Apocalipse e Ezequiel, são os livros que mais a linguagem é figurativa. Como por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ele está falando assim: um ancião se apresenta para João e fala: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Oh glória, chega, arrepiou a alma. Aí eu pergunto à igreja: João queria ver o leão ou queria ver Jesus? Porque naquele momento João queria ver Jesus, não era o leão. Mas João entendeu o mistério, entendeu que é uma linguagem figurativa. O leão, em linguagem figurativa, representa Jesus de Nazaré. E a linguagem literária é uma linguagem de fácil entendimento, como por exemplo os evangelhos é uma linguagem de fácil entendimento. Linguagem literária é aquela linguagem que é fácil de entender. Aquilo que nós, quando falamos de homem, é homem. Falamos de água, é água. Falamos de vinho, é vinho. Entende? Isso é uma linguagem literária. É ao pé da letra. É uma coisa literária, uma coisa literal. Água é água, vinho é vinho, céu é céu. Entende? Então aqui diante desse texto, nós temos uma linguagem literária, figurativa. Temos aqui uma linguagem interessante. O mestre está trazendo uma parábola que mexeu com a própria alma do mestre, porque o mestre está falando de um homem que está viajando. Um homem foi em viagem, né? Aqui de forma figurativa. Não pode ser pregado da forma que está escrita ao pé da letra. Tem que ser interpretado. Toda a Bíblia tem que ser interpretada. Vamos interpretar aqui nesta tarde para você entender. Por exemplo, o homem viajante, os servos e os talentos são figuras representativas. Vamos aprender aqui nesta tarde um pouquinho. Pastor, quem é o homem? Pastor, quem é o servo? Pastor, quem é os talentos? Vamos lá. O homem que está viajando, que o próprio Jesus está dizendo, é ele mesmo. O homem que está viajando é Jesus que está viajando. Interessante frisar que quem viaja vai voltar. Sim ou não? Sim. Então, aí está Jesus falando da sua segunda vinda. Ele está falando que ele viajou, mas em breve vai voltar. Oh, glória! Entende? E quando ele veio na sua primeira vinda, ele deixou algumas responsabilidades conosco. Ele deixou os servos com umas responsabilidades. Pastor, quem é o servo? Os servos são os discípulos, ou o apóstolo, ou a igreja que estamos nós.
que Jesus, quando veio aqui para a terra, ele deixou a gente com uma responsabilidade, como por exemplo, os talentos. Os que são os talentos, pastor? Os talentos são os frutos do Espírito, são dons que o Espírito Santo dá para a gente, e todos os dons que o Espírito Santo dá para a gente, é de nossa responsabilidade cuidar do dom, zelar do dom, mas não ser escravo do dom, que nem muitos estão fazendo por aí. Muitos estão sendo escravos do dom para vender o dom, vender o talento, e esses que estão vendendo o talento vai se ver com Jesus quando ele voltar, vai prestar conta, porque o Senhor voltou. A Bíblia diz que o Senhor está voltando e está chamando o que recebeu 5 talentos para prestar conta, está chamando o que recebeu 2 talentos para prestar conta, está chamando o que recebeu 1 talento para prestar conta, lembrando a igreja, a responsabilidade dos dons é nossa. Cada um que recebe dom de Deus tem que ter responsabilidade com seus dons. Não pode tratar os dons como de qualquer forma, de qualquer maneira, relaxadamente, não. Tem que zelar, mas não ser escravo do dom, para não vender o talento. E olhando essa passagem aqui bíblica, eu já começo a frisar aqui, já vi que os cantores dessa época, os pregadores dessa época estão enrascados, porque vão prestar conta, e quando chegar diante de Jesus, que Jesus perguntar, os seus talentos que eu dei, você fez o quê? Aí ele não vai ter o que falar, porque muitos transformaram o talento, a vocação, em profissão. O erro está aí. Deus vai prestar conta a cada um deles, que nós possamos estar advertido, alertado quanto a isso. Não podemos fazer as coisas de Deus relaxadamente, temos que zelar pelo nosso dom, temos que zelar, pelo menos eu até quem diga, eu tenho 5 dons que o Senhor me deu. Eu tenho um dom de profecia, tenho um dom de variedade de língua, tenho um dom de discernir sonhos, eu tenho um dom da ciência da palavra, sabe? Eu tenho um dom de interpretação da palavra, e tenho um dom que veio, Romanos 8, 28 fala de um dom, que é aquela pessoa que tem aquele dom de quando chegar no ambiente, às vezes está triste no ambiente, mas ele alegra com a presença do Espírito Santo. Isso é um dom, está lá em Romanos 8, 28, você vai ver esse texto lá, que o apóstolo Paulo está falando. Então, que nós, nesta tarde, ficamos advertidos, não podemos transformar a nossa vocação em profissão. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor voltou e começou a prestar conta diante dos talentos. O que tinha 5 disse: Senhor, eu granjeei mais 5, oh glória, porque é assim que acontece. Quem recebe a palavra, granjeia. Quem recebe a palavra, multiplica. Quem recebe a palavra com alegria, multiplica de 1000 para 1000, 100 para 100, como está em Apocalipse. Então, nesta tarde, meus queridos, aprenda com Jesus de Nazaré, não interprete a palavra da sua forma, peça orientação ao Espírito Santo, dobre o joelho que ele vai lhe orientar. Então, ficamos avisados nesta tarde, um alerta para nós. Vamos prestar conta de cada talento, de cada dom que nós temos. Vamos prestar conta de tudo que nós fazemos para o Senhor. Então, o que recebeu 5, granjeou mais 5, ficou com 10. O que recebeu 2, granjeou mais 2, ficou com 4. Oh, glória! O que tinha 1, meus queridos, tudo depende da sua visão do Evangelho. Se você tiver uma visão como a visão de Cristo, você vai prosperar. Mas se você tiver uma visão como teve a visão daquele servo que recebeu 1 talento e escondeu na terra, quando a Bíblia está falando que a terra esconde, terra significa pessoa, sufocou o talento, o mundo, sabe, as coisas do mundo, pessoa sufocou o talento daquele servo, aí ele com medo escondeu o talento. Então aprendamos nesta tarde, não há nada que atinja o seu talento
talento que Deus te deu é seu e ninguém toma. Não enterre, canjeie. Pega o seu talento, coloque na obra. Que nesta tarde, meu querido, que sirva de despertamento para você. Jesus está voltando e nós vamos prestar conta de cada talento. Vamos prestar conta de tudo que nós temos diante de Deus. Fica uma reflexão para você, se examine, vamos se examinar. Será que eu estou tratando bem os dons que Deus me deu? Porque o Senhor vai prestar conta. Se você recebeu 5, o Senhor não quer, quando o Senhor voltar, não quer você só com 5 não. Quer você com 10, 15, 30 mil talentos. Aquele que recebeu 2, o Senhor não quer só com 2 não, quer com 4, 10 e 15. Vivamos a obra da multiplicação. Lembre-se, andar com Jesus é viver em novidade de vida. Eu nunca vi ninguém dizer que está andando com Jesus e vivia andar para trás. Quem anda para trás é caranguejo. E no dia que você vê um caranguejo andando para trás, é porque tem alguém com um pau querendo matar ele. É assim que acontece. Quando você vê um crente andando para trás, é porque tem alguém ameaçando ele e está com medo. Por não ter segurança no Espírito. Por não ter segurança em Deus. O salmista disse, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Amém, meus queridos? Então que essa palavra sirva de exemplo. Aprendamos com o mestre. E vou deixar aqui o legado, o botão que me acompanha no nosso ministério. Não ande no Espírito, porque andar é passageiro. Viva no Espírito, porque o viver é eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo visita a sua casa, visita a sua família. Que Deus em Cristo possa lhe visitar poderosamente nesta tarde, começo de noite. E que o Espírito Santo faça companhia à sua vida. Deixo aqui a pombinha do Espírito Santo para você. Que Deus abençoe.